Cassiano Ribeiro já aqui com a gente nos estúdios da CBN. E, bom, o nosso assunto é uma carta aberta de representantes do agro ao Ministério do Meio Ambiente. Do que eles estão reclamando? Sademerga, a preocupação, são algumas preocupações, né? Sabe que o Brasil tem ali o plano clima, né? Em que os países do mundo inteiro apresentam suas metas aí de redução de emissões de gases do efeito estufa. E os países agora têm até fevereiro do ano que vem para atualizar ali as suas metas. O Brasil está querendo apresentar suas metas bem antes da COP, inclusive agora do Azerbaijão. Isso deixou aí o setor em alerta, chamaram a secretária nacional de mudança do clima, Ana Toni, para uma conversa ontem. Ela teve que cancelar essa reunião, não pôde participar, mas já parece que marcou outra data. E aí o setor então enviou essa carta aberta, são diversas instituições, pelo menos 13 aqui, entre empresários, associações representativas, bancos, pessoal da pecuária, pessoal da agricultura, e eles estão aí expressando algumas preocupações, entre elas a de que eles precisam aí cortar as emissões, mais emissões, e uma delas, principal, é a atualização do Inventário Nacional de Emissões, porque esse inventário hoje ele não considera o que o setor remove com as boas práticas agrícolas, somente as emissões. Essa é uma das principais demandas desse setor. Eu conversei agora há pouco com o Marcelo Brito, que é um dos signatários dessa carta. Ele é do Centro Global da Fundação Dom Cabral, do Centro Global Agroambiental da Fundação Dom Cabral, ex-presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. E aí ele fala que alguns pontos são o seguinte: primeiro, precisa-se atualizar esses dados considerando o que o setor remove e não só o que ele emite. O medo aí do setor é que ele seja taxado por algo que foi sequer medido de forma justa. Não existe hoje, não se leva em consideração o que é medido, né? As diversas ferramentas que já existem para medir o que o setor remove, com integração lavoura-pecuária-floresta, com a adoção do plantio direto na palha, por exemplo. Enfim, o setor de pastagens aí também fez um estudo muito grande recentemente, mostrando quanto, né, é possível reduzir as emissões com boas práticas agrícolas, mas o principal seria mesmo essa atualização do inventário nacional e também criar metas plausíveis, né? O medo do setor é que, se você leva um dado errado, que não considera ali a remoção, por exemplo, você já está partindo para um erro. Então, a chance de você não conseguir atingir essa meta, a gente está falando de 2030, menos de 6 anos, é um risco muito grande para a reputação do país, né? O Brasil é um grande exportador e o agro, principalmente, corre risco aí de ser banido, dependendo do que acontecer. Outra preocupação do setor é com relação ao desmatamento legal zero. Desmatamento legal é aquele que ocorre com a permissão da lei, né? O produtor quer fazer uma abertura de área, ele pede a solicitação lá para os órgãos ambientais. Se ele está respeitando o Código Florestal, que determina quanto ele pode desmatar ou não, dependendo do bioma, ele tem essa autorização. O governo atual quer acabar com o desmatamento legal até 2030. Mas tem um ponto aí importante que o Marcelo Brito traz para a gente numa sonora, que eu gravei com ele agora há pouco, sobre esse desmatamento legal e sobre o desmatamento ilegal. Nós temos a sonora para colocar? Daqui a pouquinho, o Guilherme está colocando ali. Mas eu já adianto aqui, né? Então a sonora, o Marcelo diz o seguinte, que hoje o Brasil não consegue sequer acabar com o desmatamento ilegal. Então, reduziu bastante, isso é muito bom, mas a partir do momento que você reduz o desmatamento, primeiro você precisa reduzir o ilegal, para depois você pegar o legal. E para você pegar o legal, você tem que... Temos a sonora? Vamos ouvir então o que ele está falando. E a gente precisa ficar muito atento, Cassiano, com essa promessa do desmatamento legal zero em 2030. Não existe mecanismo financeiro que assegure isso, não existe ferramentas de mercado que assegure isso, e mais do que isso, não há previsão legal para isso. Nós não estamos dando conta de acabar com o desmatamento ilegal. Diminuiu muito, ótimo, parabéns, mas ainda muito longe das necessidades do país. Então, o ponto número 1 seria acabar com a ilegalidade, acabar com todo o desmatamento ilegal e se discutir quais são as ferramentas
à luz da melhor ciência, da melhor tecnologia, para que possamos trazer à tona o questionamento do desmatamento legal, fora do campo ideológico, mas dentro do campo prático, da ciência, tecnologia e das ferramentas econômico-financeiras incorporadas nesse processo. É a fala do Marcelo Brito, que foi presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, atualmente está lá na Fundação Dom Cabral. E aí é isso, né? A gente tem essa preocupação, lembrando sempre que o setor, e eles colocam isso nessa carta aberta, é o primeiro a ser prejudicado pelas mudanças no clima, né? Eles, inclusive, citaram agora os episódios recentes, tanto no Rio Grande do Sul, como as queimadas aqui no interior de São Paulo, que afetam aí canaviais, né? Enfim, produção de pequenos produtores, até a criação animal. Então, o produtor, né? O agronegócio brasileiro tem total interesse em fazer a coisa de uma forma certa. E existem ferramentas, tecnologias hoje já para medir tudo que de bom. Então, tem o bônus também, não só o ônus. A preocupação do setor é que o Brasil leve essas metas e que acabe depois ficando só com o ônus, né? E não mostre ao mundo tudo que faz de bom também, removendo gás, inclusive com boas práticas agrícolas. Cassiano Ribeiro, editor da Globo Rural, muitíssimo obrigado, Cassiano, e até. Até mais. Até, Cassiano. Sardenberg e Cássia.